espetaculares. Hoje eu vou te levar para conhecer um lugar que parece mentira. Um cenário que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Não é computação gráfica. Não é gerado por uma inteligência artificial. Estamos falando de um dos lugares mais espetaculares do planeta Terra. Um lugar tão único que serviu de inspiração para os cenários de um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Um lugar cheio de natureza, curiosidades e até mesmo tecnologias futuristas. Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Giovanni Luvisa. Fica comigo até o fim do vídeo para você saber aonde é esse lugar, qual foi o filme que usou esse lugar como inspiração e por que esse lugar é único em nosso planeta. Apresento-lhes o Parque Nacional Florestal de Zhangjiaye, na China. Esse parque está localizado na província de Hunan, no sul da China, e ele faz parte de uma área ainda maior, a área cênica de Willingwan, que é uma área tombada pela Unesco como um patrimônio mundial. E agora você vai saber por quê. De cara, o que mais se destaca nesse parque são as mais de 3.000 torres gigantes que se erguem do chão até os céus, como verdadeiros pilares naturais. Essas formações rochosas são chamadas montanhas pilar, e algumas podem chegar a incríveis 400 metros de altura. E muitos desses pilares naturais possuem vegetação, árvores no topo. O que faz com que em determinados dias, quando a neblina está baixa, pareça que essas árvores, essa vegetação e os próprios pilares estejam flutuando no céu. E esse cenário único talvez te lembre um certo filme. Um certo filme que detém o recorde da maior bilheteria mundial. Sim, estamos falando de Avatar, do diretor James Cameron. Quando o filme Avatar foi lançado em 2009, o mundo inteiro começou a olhar para esse parque. O próprio diretor do filme, James Cameron, confirmou que se inspirou em Zhangjiaye para criar as montanhas flutuantes do planeta Pandora do seu filme. I may not be much of a horse guy. E adivinha só, os chineses, como são muito espertos, já pegaram um dos pilares do seu parque e o batizaram com o nome Montanha Aleluia de Avatar. Marketing é tudo, né? E depois do lançamento do filme, a popularidade do parque só cresceu. A cada ano o parque foi recebendo cada vez mais visitantes. Pessoas do mundo inteiro queriam até esse local para ver com os próprios olhos o planeta Pandora. Só para se ter uma ideia, em 2023, embora ainda com algumas restrições de viagem por causa da Covid, o parque recebeu mais de 80 milhões de turistas, o que foi um recorde. Assim, a cidade de Zhangjiaye se tornou um centro turístico de respeito. Então nós temos um lugar fantástico e uma natureza extraordinária. Mas o parque de Zhangjiaye não é apenas natureza. A China investiu pesado na estrutura do parque. Lá você encontra o icônico elevador Bailong, que é o maior elevador externo do mundo, com 326 metros de altura. Então a pessoa entra no elevador lá embaixo no meio da floresta e ela vai subindo um paredão de pedra até o topo da montanha. E quando chega lá em cima, a vista, é claro, parece ser de outro planeta. Outra estrutura gigante que existe no parque é a Ponte de Vidro de Zhangjiaye. O projeto dessa ponte é absurdo. São 430 metros de comprimento e 300 metros de altura desde o chão.
E detalhe, o chão em toda a sua extensão é todo de vidro. Então quando você caminha por essa ponte é como se estivesse andando no ar. Mas talvez você esteja se perguntando a mesma coisa que eu. Essa ponte é segura? Afinal, um chão todo de vidro? Olha, dá para se dizer que sim, ela é muito segura, sabe por quê? Porque antes de abrirem essa ponte ao público, os chineses testaram a resistência dela usando carros. Sim, os chineses entraram com carros em cima dessa ponte para ver se ela aguentava o peso. E também foram feitos testes com martelo. Sim, eles deram marteladas em alguns lugares para testar a resistência da ponte, mas se você tem medo de altura, aí já são outros 500. Talvez seja a oportunidade que você precisa para perder esse medo. Eu, como tenho muito medo de altura, não sei se eu iria, mas eu acho que valeria a pena pela experiência. E agora, lá no parque, tem uma novidade fresquinha. Agora do final do ano passado, de 2024, foi inaugurada a Escada dos Céus, que é literalmente uma escada de aço, como se fossem cordas, onde a pessoa vai escalando até os céus. E embora essa escada seja muito legal, ela não é para qualquer um. Afinal, são quase 1000 degraus até o topo. E os entusiastas que querem topar o desafio precisam estar com o condicionamento físico em dia. E embora essas sejam as atrações principais do parque, não para por aí. Todo o parque é estruturado com plataformas de vidro, pontes, trilhas e todo tipo de informação e estrutura que os turistas precisam para ter um passeio e uma estadia agradável pelo parque. Tudo muito bem planejado e muito seguro. Ó, os chineses estão de parabéns. Mas não para por aí. Em 2023, foi lançado um outro tipo de serviço no parque. E como estamos falando da China, já imagina, eles simplesmente colocaram robôs com inteligência artificial para trabalharem como guias turísticos no parque. Eles ficam espalhados pelos pontos mais visitados do parque. E olha só, eles respondem perguntas dos turistas, então se você quiser saber qualquer tipo de informação, tiver qualquer tipo de dúvida, é só pedir para qualquer robô que ele vai te explicar. Além do mais, eles dão informações históricas, falam em mandarim, inglês e em vários outros idiomas. Inclusive, eles reconhecem os visitantes com quem eles já falaram e interagem com o ambiente ao seu redor. Isso sim parece coisa de filme de ficção futurista, mas está rolando exatamente agora lá na China. Esses robôs, eles fazem parte de um projeto do governo chinês para transformar o Parque Nacional de Zhangjiaye uma mistura de natureza e tecnologia, e só esperando para saber o que eles vão fazer lá nos próximos anos. O caso é que os robôs estão funcionando muito bem e os turistas estão amando, mas apesar de toda essa modernidade, da tecnologia e da estrutura, o que reina ali de verdade é a natureza bruta. O parque possui mais de 800 espécies de plantas, algumas que são exclusivas daquela região. Além disso, tem muitos bichos por lá. Tem o macaco dourado, o leopardo nebuloso, vários pássaros exóticos, e é claro que tem os macaquinhos folgados que vivem tentando roubar o lanche dos turistas. E eles conseguem. Então se você for pra lá, não dê bobeira com os macacos porque eles conseguem pegar a comida. Agora algumas curiosidades sobre esse parque. Como esses pilares foram formados? Os pilares são formados basicamente de arenito, que é um material muito suscetível à ação do vento e da água. Então durante muito tempo, em algum momento da história de nosso planeta, que ocorreu uma erosão muito grande nesse lugar.
deixando-nos um presente maravilhoso para a contemplação. Além de tudo isso que nós já vimos, as atrações do parque não param por aí. O parque de Zhangjiaeng ainda possui muitas cavernas, com formações calcárias feitas durante as eras. Então não há apenas beleza por cima, mas também por baixo. E outra coisa é que a experiência que você tem na visitação do parque muda de acordo com o dia e com o clima. Então, de acordo com a estação do ano e com o clima do dia que a pessoa for visitar, a aparência do parque vai ser diferente. Em dias de chuva terá um aspecto mais misterioso. Em dias de sol terá um aspecto amplo, lindo e iluminado. E em dias com neblina, a pessoa terá a experiência única de ver os pilares de rocha como se estivessem flutuando acima das nuvens. Então, a cada vez que a pessoa for visitar esse parque, ela vai ter uma experiência diferente. Além do mais, a fama do parque transformou a cidade de Zhangjiaeng. Hotéis, restaurantes, transporte de qualidade, trens de alta velocidade, aeroporto, tudo gira em torno do turismo do parque. E o governo chinês tem um controle rígido para a proteção do parque contra a poluição e a degradação. Então lá tem um limite diário de visitantes, regras para o lixo, monitoramento por câmeras e por satélite, tudo para proteger esse patrimônio único do nosso planeta. Então os chineses lá estão cuidando muito bem do seu patrimônio natural. E vale a pena ir até lá só para conhecer esse parque? A resposta é sim, vale muito a pena. Porque como esse parque é muito grande e ele tem muitos atrativos, leva vários dias para conhecer tudo. Dentro do parque tem vários ônibus internos gratuitos que circulam, bondinhos, elevadores e muita trilha para percorrer a pé. Então é bom ir com tempo e com disposição para fazer tudo. A entrada do parque custa em média 250 yuan, o que dá mais ou menos uns 170 reais, o que não é muito caro tendo em vista a experiência proporcionada. É o tipo de lugar que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida. Espero que um dia eu consiga ir lá para ver isso com os meus próprios olhos. Mas mesmo que a gente não consiga ir até lá pessoalmente, nós podemos ir até lá virtualmente, através dessas lindas imagens que estamos vendo agora. Assim, meus amigos e amigas, Zhangjiaeng é muito mais do que um parque. É um símbolo de como a natureza e o tempo conseguem criar coisas que nem a nossa imaginação mais criativa seria capaz de inventar. E agora, com as novas atrações do parque e os novos robôs que estão por lá, podemos concluir que sim, é possível juntar uma natureza milenar com tecnologia futurista e consciência ambiental. Gostou dessa viagem? Então deixa seu like, se inscreve no canal, indique para o seu amigo ou amiga que ama conhecer lugares diferentes e comenta aqui embaixo, teria coragem de caminhar naquela ponte de vidro? Até mais pessoal, um caloroso abraço para todos vocês.